Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. CBF confirma data de brasileiro, então mesmo o Corinthians entrando aí no STJD, nada feito, tá fiel? A CBF não volta atrás e já confirma data de brasileiro antecipada contra o Atlético Paranaense. Vamos falar também tudo sobre a partida entre Corinthians e Flamengo. E mais, Carlos Miguel entra com processo diante do Corinthians pedindo uma verba monstruosa. Vou trazer essas informações e muito mais para vocês aqui no canal do Corintianeiro agora. Fiel, é de grande importância, é muito importante. Eu te peço com a forma mais humilde possível para você deixar o seu like aqui no canal. É de graça, você não vai pagar nada. Importante para que esta plataforma espalhe o meu vídeo para mais corintianos, tá bom? Então vou contar com o seu like e com sua inscrição nesse canal, que é totalmente gratuito também. Já passamos dos 31 mil inscritos, chegando aos 32, falta pouquinho. O canal que está crescendo muito rápido, apesar de ser novo, graças à parceria que tem com vocês. Já respondi praticamente todos os comentários, tá fiel? Só os mais recentes que não. Neste canal eu não me permito que você fique no vácuo. Pode comentar que você terá o seu canal respondido. Aqui fazemos a diferença. Certo, fiel? Chega de enrolação, vamos falar já entre Corinthians e Flamengo, que criou-se um clima de guerra. Fiel, não se deixam levar pelo sangue no olho, que está escrito aí na capa, que a gente jamais apoia qualquer tipo de violência, seja ela em que estado tá, se a CBF tá apoiando o Corinthians ou não. O sangue no olho da música do Corinthians significa a raça, a determinação, que o Corinthians é movido pela raça, sempre fez parte da história do Corinthians, a raça, o envolvimento do clube, jogai por nós torcedores, ok? Então o Corinthians encara o Flamengo hoje já com um gostinho amargo, porque a CBF confirmou a antecipação da data do brasileiro. Antes ela tinha mencionado, o Corinthians entrou no STJD com a esperança aí de ter a data revertida novamente e nada feito, tá fiel? Então o segundo jogo da Copa do Brasil entre Corinthians foi alterado e antecipação do Campeonato Brasileiro também. Em outras palavras, o Corinthians foi altamente prejudicado porque já saiu a convocação das seleções. Então o Corinthians não terá o Angel Romero, está convocado para a seleção do Paraguai, a gente não terá o André Carrilho, convocado pela seleção do Peru, e não teremos o Félix Torres, convocado para a seleção do Equador. Ambos considerados titulares, menos o André Carrilho, mas é questão de tempo, porque o futebol que esse cara joga, obviamente que ele é titular. E tem também que falta eu confirmar a convocação do José Martínez, tá fiel? Eu ainda não confirmei, se vocês já tiverem confirmação, por favor, falem aí nos comentários. E sobre a data do jogo, eu vou pegar a data certinho da antecipação e vou colocar nos comentários para vocês também. Combinado então? Então segue nessa seguinte forma, tá? O Corinthians altamente foi prejudicado pela CBF, eles preferiram livrar o Flamengo da Copa do Brasil para que o Flamengo possa jogar com seus titulares e não viu que o Corinthians entraria numa enrascada. E os torcedores do Flamengo, os canais do Flamengo, os jornalistas do Rio de Janeiro estão colocando que o Corinthians estão chorando porque vai pegar o Flamengo no segundo jogo com todos os titulares. Primeiro, a CBF não tinha o direito de ferir a própria regra, tá fiel? Ela feriu a própria regra do torneio, porque quem pode pedir o adiantamento é apenas o clube mandante, que seria o Corinthians. E também há uma regra na Copa do Brasil que você não pode pedir para adiar nenhum jogo por convocações da seleção brasileira. Então a CBF, ela feriu duas regras da própria CBF. Ela organiza o campeonato, ela cria a regra e ela mesmo quebra as suas próprias regras, tá? E a questão do Corinthians nem é enfrentar o Flamengo com todos os seus titulares na segunda partida entre Corinthians e Flamengo. O que mais está pegando é que o Corinthians está brigando para não cair para a segunda divisão no Campeonato Brasileiro, tá? E com essa antecipação, o Corinthians vai perder de 3 a 4 jogadores considerados titulares no time do Ramon Dias. É isso, flamenguistas, que nós estamos chorando. Prejudicar nós na Copa do Brasil, prejudicar nós no Campeonato Brasileiro, porque na Copa do Brasil, irmão, é sangue no olho, tapa na orelha, porque o Corinthians não é brincadeira, tá? A gente vai jogar com raça, com determinação e vamos conquistar
a vitória aí no Rio de Janeiro, porque o Corinthians é favorito, e vocês sabem disso, tá? Mas para isso, a gente precisa também da colaboração do Ramon Dias, tá? Porque já deu para notar de longe que o Igor Coronado e o André Carrilho não podem ser banco do Corinthians. De jeito algum eles podem ser banco do Corinthians, tá? E eu vou esboçar para vocês agora duas formações em que o Ramon Dias pode entrar, tá? A primeira é que se o Ramon Dias entrar com 3 zagueiros, que é a formação que eu menos gosto e a que ele mais gosta de jogar, com certeza ele vai entrar em campo assim, com Hugo Souza no gol, na lateral Fagner, e aí vem com 3 zagueiros, tá? André Ramalho, Gustavo Henrique e Félix Torres. Eu detesto essa formação. E Matheus Bidu na lateral esquerda. Com 3 zagueiros, fiel, a gente vem com 2 volantes, sendo Charles e José Martínez, Rodrigo Garro à frente, e aí a gente tem 2 atacantes, Yuri Alberto e Romero. Essa seria a formação com 3 zagueiros, que é a formação que eu menos gosto. Já a formação com 2 zagueiros, você ganha um homem a mais no meio de campo, podendo fazer o losango. Obviamente que a gente vai saber a formação apenas 1 hora antes da partida, tá? Mas é possível que ele entre com uma dessas 2 formações. Já na formação de 2 zagueiros, eu gosto muito, porque dá para o Corinthians diferenciar bastante, porque o Corinthians não pode deixar mais, é inegociável, o André Carrilho e o Igor Coronado no banco por tudo que estão jogando. Vocês concordam comigo, fiel? Então, na formação com 2 zagueiros, ele pode entrar com Hugo Souza no gol, Fagner na lateral direita, aí ele vem com André Ramalho e, na minha concepção, Kaká. Não sei porque ele tem esse fetiche com o Félix Torres, mas vamos colocar o time titular. Estamos falando aqui de escalação e informação. Então, Hugo Souza, Fagner, André Ramalho e Félix Torres. E na lateral esquerda, Matheus Bidu. Aí a gente vem com o esquema de losango no meio campo, deixando o Charles no banco para fazer esse esquema com o Igor Coronado. Porque o Corinthians entrava com o José Martínez, tá, fiel? Porque não dá para negociar mais. Não dá mais pro Coronado e o Carrilho ficar no banco. Aí a gente vem no meio campo com José Martínez, olha que timaço. José Martínez, André Carrilho e Rodrigo Garro. Igor Coronado à frente, aí a gente tem Romero e Yuri Alberto. Detalhe importante que eu quero trazer para vocês nessa formação, nesse esquenta entre Corinthians e Flamengo, tá? O Héctor Hernandes está sendo muito elogiado nos treinos por sua evolução física e por estar treinando bem, tá fazendo gol, tá? Então podemos ter novidade do Héctor Hernandes aí no Corinthians para segundo tempo. Outra novidade que podemos ter é o Ramon Dias desistir da Copa do Brasil de vez, vamos dizer assim, e colocar o Rodrigo Garro no banco. Se ele for pensar em poupar, colocar o Rodrigo Garro no banco e entrar com o Igor Coronado, como ele já fez em vários jogos da Copa do Brasil, deixando o Rodrigo Garro no banco, jogando apenas poucos minutos do segundo tempo, que é algo que eu não gosto também, porque o Rodrigo Garro vem sendo um dos nossos melhores meias ofensivos do Brasil, uma das nossas melhores contratações. Fiel, quero que vocês comentem qual das 2 formações você mais gostou aí para Corinthians e Flamengo. Eu espero que ele opte por jogar, que ele tenha aí a preferência por jogar com 2 zagueiros, tá? Pra gente colocar um homem a mais no meio campo e quem sabe o Coronado ganha essa vaga. E o André Carrilho, fiel, nem nesse mundo e nem em qualquer universo pode ser reserva do Charles, tá? E mesmo assim ele está sendo adaptado, porque o André Carrilho, ele foi contratado para ser atacante do Corinthians, tá? Mas já jogou com o Ramon Dias e já jogou nessas posições de meio campo, tá? Então ele se sente à vontade jogando também nessas posições. É lógico que a gente vai saber apenas 1 hora antes do jogo, mas qualquer informação eu trago para vocês, nem que se for possível fazer outro vídeo aqui antes do jogo entre Corinthians e Flamengo, que deve acontecer às 9h45, tá, fiel? Obviamente que externamente esses problemas envolvendo Corinthians, CBF, Flamengo, alterações de data, o Marcos Braz tirando o sarro do Corinthians, o Marcos Braz menosprezando o goleiro Hugo, que ele disse que o Hugo não está no patamar do Flamengo, depois que ele recusou voltar para o Flamengo. Então, criou-se um clima, criou-se aí uma atmosfera de guerra. É inevitável a gente falar que não, a gente passar pano. Só que os jogadores do Corinthians têm um emocional muito elevado. A gente viu aí do jogo entre Corinthians e São Paulo que tivemos 2 expulsões bobas. Um jogo que a gente tinha totais condições de sair vitoriosos, tá? Então o Corinthians tem que entrar em campo para jogar futebol. E sem violência, fiel. Esse negócio de violência não leva ninguém a lugar nenhum.
entrar compromissado e com raça, e chegar firme, mas violência não, porque do outro lado também tem profissionais que dependem do futebol para sobreviver. Mas o Corinthians tem que entrar com raça, com sangue no olho, por tudo que se foi criado, por tudo que aquele babaca do Marcos Braz falou, que prejudicou, é lógico, o clássico, porque cria-se essa atmosfera, esse clima de guerra, que já não estava legal por causa da alteração de datas da CBF. Aí o cara vai lá e joga mais fogo ainda no clássico entre Corinthians e Flamengo, tá? Eu acredito, Fiel, eu vou ser sincero para vocês, eu acredito que o Corinthians é favorito. Eu acredito que por tudo que o Flamengo passou futebolisticamente nesses últimos meses, nesses últimos dias, o Corinthians entra favorito pro clássico, mesmo lá no Rio de Janeiro, tá? O clássico, vamos dizer assim, de estado de São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Porque os clássicos mesmos aqui é Palmeiras, São Paulo, os considerados. Mas para este jogão entre Corinthians e Flamengo, ele colocou mais lenha na fogueira, na minha opinião, de forma desnecessária, tá? E eu acredito fortemente que o Corinthians ele é favorito para este clássico, tá? Por tudo que o Flamengo passou, o Flamengo na era Tite veio perdendo muitos jogos, eliminação na Libertadores, saiu pelo Peñarol, ganhou do Atlético Mineiro aí do Atlético Paranaense na rebarba por 1-0 só. É um time que vem atuando mal, é um time que está jogando mal. E o Corinthians, apesar da derrota para o São Paulo, com 2 a menos, é um time que está em ascensão, é um time que já estava a 5 jogos sem perder. E eu acredito fortemente nessa vitória do Corinthians hoje diante do Flamengo. Se a gente vencer hoje, aí é tranquilidade em São Paulo. Se não tiver nenhum tipo de protesto contra o Corinthians, do Corinthians não entrar em campo ou algo dessa magnitude, eu acredito fortemente que o Corinthians consiga ganhar lá hoje, né? Ganhar no Rio de Janeiro e ganhar também em São Paulo e a gente passar para a final. Detalhe importante e notícia importante também. O Flamengo conta com a volta do Michael, que apesar de não ter sido contratado pelo Corinthians, houve um interesse do Timão, é um jogador, um atacante que tem que ser respeitado, por isso o Corinthians tem que entrar focado. Não pode deixar os problemas externos interferir internamente dentro de campo, porque o Flamengo tem um time altamente qualificado para jogar contra qualquer time da América do Sul, tá, fiel? Não vamos aqui ser egoístas por tudo que está acontecendo e falar que não. O time do Flamengo hoje, na folha salarial, financeiramente, é o time mais caro da América Latina. E também futebolisticamente, apesar de não estar bem, tem que ser respeitado, porque o seu elenco é altamente qualificado, tá? Só que o Corinthians é Corinthians, né, meu irmão? Isso aqui, ó, isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui requer muito respeito por tudo que já conquistamos, por ter essa torcida de mais de 40 milhões de torcedores, por ter essa torcida que joga junto com o time, é a camisa 12. Quando jogamos em casa, jogamos com um jogador a mais, que é essa torcida maravilhosa que o Corinthians tem. Eu quero ver um clássico bonito, quero ver um clássico amplo, mas o Corinthians tem que tomar cuidado geral. É importantíssimo que o Corinthians tome cuidado total e mantenha a mente fria, porque a gente não vai jogar só contra o Flamengo, a gente vai jogar contra a CBF também e contra o VAR. Estamos jogando contra 3 adversários, Flamengo, CBF e VAR. Então o Corinthians tem que entrar com a cabeça fria, com a cabeça no lugar, porque qualquer lance duvidoso eles vão apitar para o Flamengo. O Wilton Pereira Santos, que foi o árbitro escalado para esta partida, o Flamengo já o processou e com o processo, como a CBF vai tudo a favor do Flamengo, ela afastou o Wilton Pereira Santos. Ela afastou o árbitro. Então é um árbitro que já teve problemas com o Flamengo. Agora simplesmente eles convocam o mesmo juiz para apitar a partida. Em outras palavras, como vocês acham, fiel, que está a cabeça do árbitro para esta partida? Ele vai entrar já pensando, pô, cara, eu não posso errar contra o Flamengo. Se eu errar contra o Flamengo, ele vai me processar de novo e eles vão me afastar de novo. Meu conceito, o meu status vai começar a cair e eu vou parar de apitar grandes jogos. Então o árbitro já entra com uma pressão do Flamengo, por ele já ter sido afastado. Por um jogo dessa magnitude, por um jogo desse tamanho, das 2 maiores torcidas do Brasil, você teria que escalar um árbitro que não teve problemas com o Corinthians e nem problemas com o Flamengo. Por que escalou um árbitro que já foi afastado por processo do Flamengo? É lógico que o cara vai entrar com a cabeça desse tamanho, o cara vai entrar preocupado de tomar outro ban da CBF por conta do Flamengo. Então qualquer decisão de polêmica, qualquer decisão duvidosa,
eu tenho aí muitas dúvidas sobre o Wilton Pereira Santos para esta partida, que jamais, repito, jamais deveria ser escalado para apitar Corinthians e Flamengo. Então o Flamengo ele já sai na vantagem antes de começar o jogo. Essa é a relação da CBF com o Flamengo. Tudo nos mínimos detalhes, tudo pensado de forma minuciosa para prejudicar o Corinthians, tá? E detalhe, no Campeonato Brasileiro, tá, fiel? O Flamengo vai entrar com os reservas para jogar diante do Fluminense por conta também do segundo jogo da Copa do Brasil. Então, a gente tem vários problemas para enfrentar diante da CBF e eu espero que o Corinthians consiga vencer o Flamengo hoje para a gente aliviar tudo isso que está dentro do peito de nós corintianos, que é jogar contra a CBF. O que o Corinthians pede, fiel, é coisas justas. O que o Corinthians pede é que seja justo com o Flamengo, seja justo com o Corinthians, seja justo com o São Paulo, com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, com o Vasco, que foi prejudicado também para esta semifinal. Então são várias coisas envolventes que a CBF ela não vê os pesares, ela vê só o Flamengo. O Flamengo livrando, o Flamengo sendo beneficiado, é o que importa. Os outros times, ela não está nem aí. Então, irmão, hoje é sangue no olho, tapa na orelha, porque o Corinthians de jeito nenhum é brincadeira, tá? Corinthians vai vencer porque somos favoritos e vamos vencer jogando bola, sem roubação, sem armação e sem esquemas, tá? Sem esquemas sárdidos por trás, tá, CBF? Então, vai Corinthians. Comentem porque eu quero saber a sua opinião, principalmente referente à escalação da partida de hoje. Certo, fiel? Ó, vamos falar aí sobre Carlos Miguel, porque é outro cara que, na minha opinião, não deveria nem passar na porta do Parque São Jorge, tá? Porque a gente sabe de toda a história. O Cássio ficou milindradinho, sendo o maior goleiro da história do Corinthians e é ainda o maior goleiro da história do Corinthians e o maior jogador da história do Corinthians, tá? Ele ainda é. Só que ele foi pro banco pro Carlos Miguel, que estava merecendo. O Carlos Miguel estava catando tudo, trabalhando firmemente todos os dias ali, já tá há anos no banco do Cássio, o Cássio falhando, e ele nunca ganhava oportunidade. Aí ele ganhou a oportunidade. E o Cássio achou o último pacote da bolacha e falou: eu não aceito ser reserva, eu estou saindo para o Cruzeiro. Foi para o Cruzeiro. Aí a torcida do Corinthians, ela simplesmente abraçou o Carlos Miguel. Falou: agora você é o nosso goleiro. E foi muito bom no começo, porque o Carlos Miguel tinha um apoio da torcida, tinha um apoio do time. A gente estava fragilizado com a saída de um grande ídolo e o Carlos Miguel mostrando a cada jogo que é ele que merecia estar ali como titular, fazendo grandes defesas, ajudando o Corinthians em várias situações. Só que de repente ele recebeu uma proposta do Nottingham Forest, porque o Corinthians bobeou na relação contratual com o Carlos Miguel e abandonou o time. Então a gente perdeu um goleiro top pro Cruzeiro e perdemos o nosso goleiro substituto do top, que faria história no Corinthians sem sombra de dúvidas, porque o dinheiro falou mais alto, tá? Ele foi pro Nottingham Forest, aí que a gente foi lá buscar o Hugo Souza. Só que nessa grande questão, houve uma enrolação aí no contrato do Carlos Miguel, tá? Porque ele teria 20% de direito do primeiro pagamento do Nottingham Forest, tá? Só que agora ele está falando que tem 20% do pagamento geral do Carlos Miguel. Virou um rolo que nem eu sei as nuances do contrato. Eu nem gosto de trazer informação assim, sem saber todos os detalhes, para trazer para vocês aqui de forma mastigada, para você entender tudo como funciona. Mas está esse rolo. Carlos Miguel acha que tem 20% do valor total, o Corinthians acha que o Carlos Miguel tem 20% apenas do primeiro pagamento, tá? Que seria aí 2 milhões, aí ele já tá pedindo mais de 5, aí já processou o Corinthians e já tá um rolo, tá, fiel? A grande questão é que o Corinthians tem vários processos, tá? O diretor jurídico do Corinthians, esqueci o nome dele, vou colocar nos comentários aí para vocês. O Corinthians já tem um novo diretor jurídico, espero que seja tão bom quanto o Leonardo Pantaleão era, que já tinha livrado o Corinthians de uma dívida de mais de 500 milhões de reais, tá? Então vamos pra cima, vamos brigar, e que esse Carlos Miguel, cara, que ele nunca mais passe na porta do Corinthians novamente, porque esse cara é um baita de um traíra. Ó, hoje não teremos o vídeo da noite, lembrando que o nosso canal, ele está com a programação de 3 vídeos, sendo um vídeo, tá, fiel? A partir, porque mudamos, o vídeo da parte da manhã, 7 horas da manhã, não vai ter mais. Vamos ter um vídeo às 11h55 da manhã, um vídeo às 6 horas da tarde e um vídeo às 11 ou às 11h30 da noite, tá? Tô fazendo um teste com o canal com 3 vídeos. Vamos fazer esse teste na parte aí da noite, tá? Vamos ver se funciona. Certo, fiel? Esta é a programação. Então hoje o jogo começa às 9h45, enquanto ainda o canal está sem live,
Não vai dar para mim fazer o vídeo da noite hoje, tá? Então a gente segue com os 3 vídeos hoje, já saiu um 7 horas da manhã, um meio-dia, se você quiser atualizar vai lá ver. Falamos sobre o Oscar no vídeo anterior e aí o vídeo de hoje à tarde. E amanhã, 11h30 da manhã, então, a gente tem um vídeo falando do pós-jogo entre Corinthians e Flamengo e sobre tudo que aconteceu no jogo. Amanhã, vídeo aqui no canal do Corintianeiro. Certo, fiel? O meu muito obrigado por tudo e não se esqueçam de chutar aquele placarzinho, tá? A minha aposta hoje é 3-0 Corinthians lá dentro do Rio. E a sua? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Vamos ver se você é bom de palpite, certo? Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!